prazer recebê-lo para mais um bate-papo das nossas lives, Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia, da Lupa Consultoria e Treinamento. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado aí também. É uma grande satisfação poder estar aqui. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite a todos. Muito obrigado à Lupa pelo convite de poder falar um pouquinho de como está sendo esse período de pandemia aqui, de muito trabalho, muita descoberta também de coisas novas, tá? Mas mais à frente vamos falar para não tirar o gostinho da live. Ok. Perdonate é nosso parceiro no mundo de cursos de educação à distância da Lupa Consultoria e Treinamento. Ele criou o ambiente FPS totalmente voltado para a educação à distância, com vários colaboradores escolhidos criteriosamente com expertises em diversas áreas para ajudar as pessoas no entendimento das ferramentas do mundo EAD. Vamos lá, Perdonati, está preparado? Vamos lá. Como é trabalhar no segmento de educação à distância? Olha, Alicia, e aí, o pessoal que está assistindo, para mim eu não chamo nem de trabalho, isso para mim é uma coisa que eu faço com tanto amor. Cara, estou me emocionando aqui agora. Não vale, vou tomar água para não chorar. Peraí. Chorar, hein? Eu faço com amor, então eu não consigo chamar de trabalho. Isso aí para mim é uma coisa que eu fui descobrir a essência em 2007, tá? Quando pela primeira vez tive contato como tutor, né, na época chamada tutor. E então isso começou a despertar uma paixão que desde então não consigo me livrar mais. Então eu durmo com isso, eu vivo com isso, e quem está em volta de mim vai se acostumar com isso. Não chega a ser um trabalho, é um amor. Então a gente faz por paixão, por amor, então não é trabalho, é diversão. Eu me divirto com isso. Legal. Dá só uma olhadinha no teu microfone que ele está encostando na blusa e está fazendo ruído. Não sei. Vamos fazer, para variar, o Perdonante vai fazer uma gambiarra. Vamos parar com isso. Nada como um clipezinho. Ficou bom agora? Ah, legal. Parou, era isso mesmo. Uhum. Parou? Obrigada. Agora é um. O Mas bom e velho empreendedor. Afinal, bom e velho empreendedor. Pessoal ao vivo vendo que o Fábio é gambiarrento, mas tá bom, vamos lá. Toca o barco. Deixa eu só ver aqui que nós temos milhões de perguntas. Tem uma pergunta do professor Judá. A gente deixa para o final, mas só para Pode mandar, pode mandar logo. Pode mandar. Eu respondo rapidinho. Se for muito grande, eu complemento no final. Vai lá. Ok. Quais as plataformas virtuais gratuitas disponíveis na internet para o ensino na modalidade AD? Você pode citar algumas, pelo menos? Basicamente tem várias. Depois eu posso até falar no final algumas aí, mas eu vou falar a principal, que é o Utilizo, e a própria Lupa utiliza, que é o Moodle. O Moodle é totalmente gratuito, tem versão paga hoje em dia, claro, mas ela tem a versão gratuita, é uma plataforma que é espetacular. O governo como um todo usa muitas, se eu não me engano, no mundo todo, cerca de 50% das instituições usam o Moodle. Então é uma ferramenta fantástica, que uso desde 2007 por acaso, tá? E sou encantado pelo Moodle, mas existem outras gratuitas, tá? Mas eu posso falar no final sobre elas. Obrigado. Obrigada pela pergunta, professor Judásio. Pessoal, se quiser fazer pergunta, é só colocar aí que daqui a pouco a gente volta para ver as perguntas e Perdonati responde, tá bom? Afinal de contas, esse mundo da EAD é fantástico, todo mundo fica muito encantado, né? Então vamos lá. Quais os desafios que você encontrou com a chegada da pandemia, Perdonati? Olha só, eu listei aqui 3 principais, só que eu vou falar do último, que não é o último, que é o menos interessante, né? Porque eu lembrei dele quando estava fazendo minha caminhadinha hoje. O desafio maior que eu tenho visto, não só em mim, quanto os alunos e professores, é lidar com ansiedade. Tá? Isso aí está sendo um desafio muito grande. Tá? Só como exemplo, hoje, terça-feira, se não me engano, já tem aluno perguntando: cadê o link da aula de sexta? É como se ele quisesse entrar numa sala física presencial na terça-feira, entrar na aula na sexta. Então, isso tem sido demais. Professor, a mesma coisa. Não recebi link da aula de amanhã. Então, essa ansiedade tem sido terrível. Daí até pra gente também, trabalhando do outro lado aqui da linha, fica toda hora querendo apresentar resultado, querendo que o trabalho fique pronto.
Por exemplo, agora eu estou aqui, mas estou com um vídeo em edição em parceria com outro colega. Então, a gente fica querendo saber como é que está o vídeo, como é que ficou aí final da edição. Então, essa ansiedade é danada. Tá? Uma outra coisa que eu posso levantar é habilitar os não nativos digitais a esse mundo virtual. Tá? Principalmente professores mais idosos, tá? Professores que muito mal conseguem mandar o e-mail. Tá? Acontece, por incrível que pareça, não rio. E agora, do nada, pegar esse professor para ele dar uma aula online usando as diversas ferramentas que tem, pagas e até gratuitas, que foram disponibilizadas, algumas até que são bem antigas, mas vamos descobrir agora, mas isso eu vou falar mais à frente. Então, a que utilizamos mais hoje em dia aqui, tem 2 meses que eu a conheci, na prática, eu pude aprender a fundo como usar, mas essa ferramenta, se não me engano, é de 2006 ou 96, um negócio desse. Tá? E a terceira saber escolher qual a ferramenta adequada para a demanda de cada professor ou de cada instituição de ensino. Tá? Então, assim como existe na parte presencial, cada escola e professor tem o seu jeito de dar aula, seu jeito de transmitir sua mensagem, então a gente também tem que ter esse cuidado, não querer oferecer a mesma ferramenta para o mesmo professor, o mesmo curso. Tem que ser adequado para o perfil do aluno, para o perfil do professor, em si, para ver o perfil da instituição para poder utilizar ferramenta A ou B, ou até fazer uma junção delas, dependendo da atividade. Então, eu acho que são essas 3 aí. Então, habilitar o pessoal que não tem conhecimento nenhum nessa área digital, escolher a ferramenta certa e saber lidar com a ansiedade. Só complementar aí, o pessoal que tiver psiquiatra ou psicólogo vendo, vão ficar ricos quando acabar essa pandemia. Tá? Vamos lá, toca o barco. Tem pergunta? Sim, mas por enquanto não, o pessoal tá meio quieto, né, pessoal? Quiser fazer pergunta, pode mandar, daqui a pouco a gente dá uma lidinha e faz a pergunta. Eu não queria perguntar porque o público é tão seleto que não tem pergunta, já sabe tudo. Então vou até dar aula para mim aqui. Vai lá, continue aí. Que bacana. O que mudou com a sua rotina? Em sua rotina, o que mudou depois da chegada da pandemia? O que foi que mudou, assim, que você percebeu algo que te chamou mais atenção, por exemplo? A principal delas é que eu perdi minha vida, tá? Isso aí, trabalhando sexta, sábado, domingo, de noite, até de madrugada, principalmente no começo, tá? Isso aí, eu levei quase 2, 3 semanas para me adequar à rotina, para realmente ter vida, e quase cheguei a surtar. Eu estava perguntando para quem estava em volta que dia da semana que é hoje. Eu não sabia que era sábado, que era domingo, tá? E eu tive que fazer uma adequação violenta para não perder esse detalhe. Então, foi um pouco difícil, mas eu consegui, tá? E uma coisa que mudou muito também foi aprender muita coisa em tão pouco tempo. Tá? Só nesse espaço de 2, 3 meses, só de ferramenta para apresentação online, eu aprendi a usar umas 3 profundamente, tá? E para poder chegar e decidir qual que estaria usando. Então, você estudar, depois você perceber que aquela não é a boa, vamos ter que escolher outra, estudar, para poder realmente botar em prática. Então, essa questão de aprendizado foi muito grande, tá? E muitas outras coisas também que aprendi. Caramba! Okay? Quanto conteúdo que tem ainda pela frente, hein? Tem algumas perguntas aqui, algumas pessoas aqui que entraram em seguida. A Paty Mendes, a Vale, eu não sei o nome dela. Nan Souza, a Márcia, a Deb Dourado. Pode falar o nome da conta mesmo, se a pergunta foi legal, fala o nome da conta. Se a pergunta for maneira, manda a conta. Temos aqui uma pergunta, o senhor é professor de quê? E ele falou no iniciozinho, acho que como ela chegou depois, não viu. Ele é gestor de ambientes virtuais, especialista na área de EAD. O que esperar do EAD Brasil pós-pandemia? Calma aí, Otávio, vamos chegar lá. Você já está querendo encerrar a live? Só um minutinho, a gente já vai... Peraí. Tá
todo mundo ansioso pelo EAD depois da pandemia. A gente chega lá, Eu só um minutinho. falei que a ansiedade está grande. Vamos lá. Quais as estratégias que foram implantadas por você para manter clientes que já existiam e conquistar novos clientes, se é que foram implantadas algumas estratégias? Bem, a principal que eu destaquei é o seguinte, é saber oferecer qual a solução certa para a demanda do professor, da escola e do professor. Como eu falei na pergunta anterior, tem que saber o perfil da escola, do aluno, de tudo para você oferecer a solução certa. Então não adianta eu chegar e, por mais que eu goste de ferramenta A, por exemplo, que eu não vou citar aqui, chegar e entubar, chegar para a escola, vai usar isso aqui que vai funcionar. Não, tem que ver o que é certo para poder implementar, para poder oferecer. Então eu consegui, dentro das demandas que apareceram, até professores que me ligaram aqui quando tudo começou desesperado, Donati, como é que eu faço, tal coisa. Então aí eu perguntava exatamente o que a pessoa precisava para poder oferecer a ferramenta certa. Então você observar o problema como um todo para poder oferecer a solução certa. Não pegar uma solução que você ame, que seja nem sempre a que é melhor para você, é melhor para a escola. Perfeito. E como você... tem a Márcia está falando direto da Itália. Olha que legal! Olha aí, legal! Bem-vinda, Márcia. Internacional, show de bola. Que bacana. Live internacional, é verdade. Gostei. Tem um amigo meu que falou que ia divulgar na Itália, lá em São Remo. De repente é obra dele aí, o Eduardo Bittencourt. Vamos lá. Legal. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, então eu vou dar uma pulada aqui. Não respondeu ainda não, calma aí. Não, pode ir. Eu acho que ficou faltando algo. Quais as oportunidades que você encontrou com as mídias sociais, como por exemplo Instagram, Facebook, enfim, Twitter? Quais foram as oportunidades que você encontrou na chegada da pandemia? Porque você já utilizava esse tipo de ferramenta antes, né? Mas você encontrou alguma oportunidade nessa utilização dessas ferramentas durante a pandemia? A grande oportunidade que eu aproveitei, eu acho que muita gente aproveitou, foi a questão do... basicamente foi batido para todo mundo ficar em casa. Obviamente, ficar em casa, isso fez com que a grande maioria ficasse em mídia social. Então, é fato de que ficaram vendo mais Instagram, mais Facebook, ficaram vendo tudo. Então, para quem queria se expor em mídia social, era a hora de fazer isso. Então, eu aumentei minhas publicações, aumentei a interação com o pessoal, entendeu? Procurei buscar mais seguidores, mais amigos pelo Facebook, colocando mais material. Procurei colocar material de interesse do pessoal, que fosse facilitar a vida dele. Então, como gravar aula, software gratuitos, macete como fazer historinhas, etc. No começo eu comecei a botar bastante dica para o pessoal poder, vamos dizer assim, se virar para poder trabalhar com a parte de ensino à distância. Tem aqui algumas perguntas, Perdonati, podemos? Olha, vai devagar, vamos lá. Paty Mendes está parabenizando pela... Obrigado, Paty, valeu. Live. A positividade é tudo que importa. Otávio, como manter o interesse... Desculpa, o Carmo. Como manter o interesse ao longo de um curso de EAD? Para manter interesse, a primeira coisa tem que ter a motivação. O aluno tem que ele tem que ver que ele vai ganhar alguma coisa em fazer aquele curso. Nem que seja, ele tem que saber que ele pode ganhar uma promoção, pode ganhar alguma coisa, pode ganhar mercado, pode ganhar autoestima. Então ele tem que saber, tem que estar bem claro que ele vai ganhar alguma coisa a fazer o curso. Fazer curso por fazer, ele não vai fazer. Né? Fora o conhecimento, é algo Mas ele tem que saber que ele vai ter alguma coisa. Até fazendo a brincadeira daquela... O pessoal bota até uma chargezinha do burrinho com a cenourinha na frente amarrada. Ele tem que ter uma cenourinha para poder cumprir o curso. Então ele tem que estar estimulado, tem que estar querendo fazer aquilo ali. Então isso, tanto a escola quanto o professor tem que estar o tempo todo fazendo. Então não adianta ele começar motivado e se sentir-se abandonado, por exemplo, e ele vai desistir do curso. Se ele mandar uma pergunta hoje, daqui uma semana o professor responder, particularmente eu saio do curso. Então a pergunta tem que ser respondida de imediato. Então
Então isso aí mantém motivação e faz com que o aluno esteja valorizado. Deixa eu ajustar meu suporte aqui. Só lembrando isso, é o seguinte, quem tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, pode mandar direct pra gente depois aí que eu respondo com calma. Tá? Isso. Manda direct aí que a gente responde à vontade, tranquilo. Combinadíssimo. A gente Vamos tem lá. aqui o Pimentel parabenizando você, orgulho, excelente profissional, Perdonati. Show de bola, conheço, Débora Pimentel, isso aí. Tem mais alguns. O Janu Júnior. É uma fotógrafa aqui. Ah, imagino quem é. Live em casa tem essas coisas, né? Ela não quis aparecer ainda, não sei como é que pode, mas não. A questão de valorização profissional de AD, existe preconceito? Olha, eu acredito que no começo havia muito, tá? Até porque ofereciam muita coisa que não tinha qualidade nenhuma, tá? Eu acho que agora com essa pandemia a valorização vai ficar, se demole, até mais do que havia antes. Eu acho que os profissionais que trabalham com EAD vão terminar muito mais fortes a pandemia do que o pessoal do presencial. Tá? Isso é opinião minha, tá? Por favor. Também acho. Professora Lourdes, parabenizando pela live. Eu queria que ela dissesse o nome dela, tá assim, Fale Ele Oficial. Ah, Lelê, eu conheço a Lelê, lá de BH. Ela tá falando Não, a Lelê, lá de BH. Oi, Lelê, então. tudo bem? Obrigado aí. Oi, Lelê, agora descobri quem é você. Ela botou assim, suas publicações no Instagram estão excelentes, parabéns. Marcelo da Piraí, parabéns pela entrevista, informações. Amigo meu de infância, grande Marcelo, valeu. Carmo, mais uma pergunta. Cursos EAD de curta duração, eles são mais efetivos que um de longa duração? E o tempo de duração do curso importa? Boa pergunta. São várias perguntas numa só, Carmo. Vamos lá. Em princípio, não há diferenciação, tá? Até porque tem cursos de graduação, por exemplo, que à distância levam 4 anos, então depende como é levado isso aí. Tá? Cursos de curta duração são bons para você fazer algum treinamento básico, algum treinamento de algum procedimento, por exemplo. Por exemplo, eu quase hoje eu faço treinamento para os professores aprenderem a usar a ferramenta de apresentação online. Eu não digo nem o curso, é coisa de algo de 2, 3 horas, mas essa diferenciação não tem. A última pergunta, a última parte que eu não entendi, pode repetir isso, por favor? O tempo de duração do curso EAD de longa, ou deve ser isso, de longa... Mas o finalzinho, repete. Não importa, isso aí depende de como é conduzido. Isso aí, como eu até falo muito em AD, até porque está uma grande confusão entre aulas remotas, que é o que está mais acontecendo, com EAD. Tá? EAD é uma atividade que é extremamente planejada, testada e tem que ser feita com seriedade e organização. Hoje estamos vindo para de aulas remotas, não é bem o EAD, tá, gente? Então, EAD em si é uma coisa planejada, por exemplo, até quando eu trabalho, até já deixo claro para a Alice, os nossos cursos de EAD, pelo menos os que eu faço, eu só ofereço quando ele está pronto, totalmente pronto, testado, aí sim ele vai para a plataforma para o pessoal poder acessar. Então não acontece igual agora que estamos gravando aula para exibir semana que vem e o curso já começou. Isso aí não é EAD, isso aí é aula remota quebrando galho. Então, EAD não é só isso aí. Obrigado. O que importa na verdade, é o que o EAD vai trazer para agregar valor à vida da pessoa que está acessando esse curso, né? Por exemplo, na plataforma da Lupa de EAD, nós estamos com alguns cursos de duração de carga horária de 30 horas e curso com uma carga horária menor. Então, nós, por exemplo, estamos agora com recertificação de ouvidores, que é um curso de carga horária reduzida, porém tem um conteúdo gigantesco. E o curso de capacitação em responsabilidade civil na área da saúde, em tempos de pandemia e pós-pandemia,
essa mescla, né, de tempo, de conteúdo, e é bem legal isso. Obrigada, viu, pela pergunta. Show de bola. Rita Magno entrou, tá parabenizando. Opa, trabalha comigo, essa aí não vale. A Márcia, a Bittencourt e Márcia, estamos atentíssimos daqui, da Itália. Sarremo, uma pergunta. Bittencourt, um abraço, Bittencourt, valeu. Uma pergunta. Quando melhor oportunidade para conjugar atividades síncronas com assíncronas? Essa é a primeira pergunta. Né? Quando melhor oportunidade para conjugar atividades síncronas com assíncronas? E a outra pergunta é, tem eficiência para mais de 25 alunos? Olha, perguntas técnicas chegando, hein? Olha, essa é danada. Vamos lá. Primeiro, bem, essa questão dessa atividade síncrona e assíncrona, temos que primeiro ver o perfil do aluno, tá? Lembrando que no período de normalidade, o aluno ele vai ter que ver ele vai assistir o conteúdo dele, ou ler o conteúdo, enfim, ele vai entrar no curso dele no tempo que ele puder. Então, tempo de normalidade, o pessoal vai estar trabalhando, vai estar fazendo atividades dele normais. Então, atividade síncrona tem que ter cuidado, que às vezes você pode marcar 9 da manhã para ter um debate e o cara está trabalhando, está medicando, está em algum outro lugar. Então, temos que ter cuidado para dar oportunidade, se ele não puder participar, de poder participar depois. Sugestão, atividade 5, se puder ser gravado para ele ver depois, é legal. Se for um chat, ele possa depois ver a conversa e poder interagir. Então, é questão de balanceamento. Mas só lembrando que em EAD, de verdade, ele vai ver no tempo dele. Claro, vamos dar um prazo, mas ele vai ver no tempo que ele pode. Às vezes, na hora do almoço, ele vê um pouquinho, no ônibus, ele vê mais um pouquinho. Então, o aluno de EAD ele tem que ter essa flexibilidade ainda de estudar no tempo dele. Tá? Vamos dar o prazo de fazer o curso em 3 semanas. Mas ele pode cismar no final de semana matar tudo. Então, temos que ter cuidado com isso aí. Como eu falei, não estamos vivendo EAD, estamos vivendo aulas síncronas, aulas remotas. Tá? Eu acho que eu respondi. A última parte da pergunta era o que, Elisa? Tem eficiência para mais de 25 alunos? Olha, sinceramente, eu acho que, apesar de muito defender o contrário, eu acho que o curso, para cada professor dar conta de maneira à distância, é no máximo 20. 25 eu já acho que é uma conta muito alta, muito pesada, para um professor dar conta. Imagine se os 25 mandarem um e-mail por dia ou botar uma pergunta todo dia no fórum para o professor responder. Ele não vai poder, com mais de 20, com 25 ou até mais, ele não vai conseguir responder com qualidade. Ele vai responder vai responder ok, tá certo, parabéns, acabou. E não é resposta adequada. Então, eu, na minha opinião, no máximo 20 alunos por professor para ter uma qualidade em AD. Legal. Jason chegou aí está em nossa live. Nossa, o Carlos está assim com muitas perguntas. A Carla Paulo também entrou. Seja Carlos, muito vou começar a cobrar, Carlos. Vou começar a cobrar de você, Carlos. A gente vai já voltar aí nas perguntas do Otávio e do Carmo. Pode fazer uma pergunta, Perdonati? Como foi alcançar clientes que não aceitam relacionamento digital? Isso é um desafio, né? Como é que foi isso para você? Olha, isso aí é difícil, tá? Uma coisa que eu acho assim, a principal coisa de alcançar esse cliente é você mostrar para ele o quanto que ele está perdendo com isso. Tá? A gente pode, por exemplo, fazer comparação com o comércio. As empresas que rapidamente conseguiram migrar para o comércio online estão bem, tá? Eu não lembro agora, eu vi a reportagem, mas se eu não me engano foram não sei quantos milhões de novos sites criados nesse período de pandemia para comércio online. Então, quem rapidinho conseguiu sair, por exemplo, de uma prateleira e começou a vender online, através de internet, através de página, através de Facebook, através de Instagram, esse pessoal vai sair bem, com certeza. Tá? Isso vale também isso vale como argumento para você poder chegar para aquele cliente, se você não entrar nesse mundo, você não vai ficar bem. Até porque quando isso tudo acabar, essa pandemia acabar, o aluno que está hoje assistindo a aulinha dele no sofá, de camisetinha e às vezes até de cueca, ele vai voltar para a sala de aula com essa visão. Peraí, por que eu não posso assistir esse vídeo em casa e ir para a aula só para conversar, para debater, para fazer um trabalho? Então,
Quem não se adequou e ainda não fez, dá tempo ainda. Porque os alunos vão voltar para a sala de aula com mais coisa digital na cabeça do que antes. E o professor que não voltar também assim, ele vai perder, vai perder. Então, a melhor maneira de convencer quem ainda não quis é que está perdendo tempo e dinheiro e vai acabar quebrando. Entendi. E me diz uma coisa, como foi treinar pessoas que não possuíam afinidade com esse mundo digital, né? Mundo da tecnologia, mas que precisavam entrar nesse mundo do EAD, né? Uma questão mesmo de necessidade. Como é que foi treinar essas pessoas nesse momento de pandemia? Nossa, essa pergunta é pena que eu não posso dar de sinceridade, né? Mas vamos lá. Não, tem que ser sincero. Não, vou sendo sincero agora, deixando a brincadeira de lado, isso exigiu, primeira coisa, é uma habilidade que você não aprende em banco escolar, ter paciência, tá? Muitos deles, até idosos, eu treinei, o professor mais velho que eu treinei para usar uma das ferramentas tinha 78 anos, tá? Então, exige muita paciência, que às vezes ele não vê, tá? Por mais que tenha óculos, você fala para ele apertar o botão, ele não está vendo, tá? Então, ele vê uma lista ao invés de um botãozinho lá, ele vê como se fosse uma linha, então é complicado. Então tem que ter muita paciência, com técnica diferenciada para explicar às pessoas, muitas das vezes pessoalmente, tá? Cansei de fazer chamada de vídeo para mostrar a pessoa como é que faz, tá? E foi uma coisa difícil e demorada, tá? Então às vezes um procedimento que pode ser simples para quem já usa a ferramenta digital, para alguns demorou alguns dias para se fazer, tá? Só como exemplo, não vou falar qual ferramenta, mas eu estava sendo um professor a gravar o vídeo remotamente. Isso aí normalmente eu fazia para explicar para uma pessoa que sabia um pouquinho, coisa de meia hora, 1 hora. Nós ficamos um dia e meio para ele aprender a gravar o vídeo remotamente. E mesmo assim, na hora de gravar, tínhamos que ajudar. Então, exigiu muita paciência, tá? E muito tempo. Mas conseguimos alcançar o objetivo. Eu vou passar para as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Otávio, né? Pergunta do Otávio. EAD, como se manter disciplinado e focado? Olha, eu vou voltar um pouquinho no que eu tinha falado antes. Ele tem que estar motivado para fazer o curso, tá? Porque ele tem que ter na cabeça, ele tem que acabar o curso por algum motivo além do conhecimento, tá? Então esse curso tem que valer a pena para ele, tá? Você não vai pegar o aluno e botar ele para fazer o curso porque tem que fazer, tá? E aí? Ele tem que ter uma motivação para poder manter o foco, tá? E tem que ter essa determinação. Se ele não tiver isso aí na cabeça, tá? Não vai conseguir chegar no final. Às vezes nem se inscreve. Isso também pode ser construído por quem oferece o curso, tá? Então, não estou dizendo que o aluno eu vou fazer porque eu quero. Ele tem que querer, mas às vezes falta a gente, como instituição que oferece o curso, despertar o interesse nele, tá? Então, se for despertar esse interesse nele, ele vai acabar fazendo o curso e concluindo o curso. Só lembrando, o professor tem que estar sempre motivando para o aluno continuar o curso e terminar. Eu acho que é por aí. Obrigado pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Carmo perguntando, existe preconceito pelo mercado em relação a um curso de EAD e a um curso presencial? O que você diz para a gente? Olha, já houve muito preconceito, tá? Uma coisa que, de certa forma, acabou com o preconceito foi a equivalência dos cursos presenciais à distância. Então, hoje em dia, nenhuma instituição pode botar que o curso é presencial no diploma ou que o curso foi à distância. Então, isso aí, de certa forma, legalmente melhorou um pouco a vida. E também as principais instituições de ensino que oferecem curso à distância melhoraram muito a qualidade do que tem oferecido, tá? Tanto que, eu não vou citar aqui para não fazer propaganda, mas tem instituição que, quando me perguntam, eu falo assim, faz o curso EAD que o presencial não é tão bom quanto o EAD. Tá? Então, tem instituições de referência por aí, Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma que eu não vou falar, mas os cursos da distância dela melhoraram muito. Tá? Então, esse preconceito está sendo vencido tanto por lei quanto pela qualidade do curso. Tá? E uma das coisas que a gente pode perceber, principalmente instituição particular, se o curso não for bom, ele morre sozinho. Então, ele vai morrer sozinho porque um vai falar com o outro, é aquela famosa venda de amigo para amigo, não faz que é ruim, não faz que é ruim. Então, de certa forma, a instituição acaba sumindo do mercado, então esse preconceito acaba
está acabando um pouco por isso. Que quem não está prestando, está morrendo. Legal. E a Rita Magno, obrigada pela pergunta, Carlos. A Rita Magno está dando um testemunho aqui interessante. Ela está falando testar muito antes de ir para a plataforma. Então, ela já viu você fazendo isso. Oi, Rita. Saudade de você, querida amiga. E vou te falar, eu também sou testemunha disso, de que Perdonate testa muito antes da nossa plataforma rodar um curso. Aproveitando que a Rita falou aí, um dos principais trabalhos da Rita é testar tudo quando está pronto. Então, ela senta lá e, fala o cara, o que eu tiver errado, ou achando que está errado, ou que não está legal, manda pra gente. Não pode ter a mínima dúvida. Tem que estar tudo rodando casadinho. Aí que a gente consegue liberar o material. E fazendo isso aí, basicamente perdemos, como é que eu vou dizer? Isso aí nos livrou de reclamação praticamente zero. Tá? Tem anos que não temos reclamação no curso de que o link não funciona, tal coisa não está legal, não entendi tal frase. Então, isso é importantíssimo. A testagem. Valeu, Rita. Obrigado. Obrigada pelo testemunho, Rita. Deixa eu voltar às minhas perguntas aqui. Eu já volto para as perguntas de vocês. Entraram algumas outras pessoas. Deixa eu dar umas boas-vindas. Isaac Ferreira, sejam bem-vindos. Lúcia Mafará, Rosane Rodrigues, Giovanni. Nossa, muita pergunta. Sejam bem-vindos à nossa live Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempo de pandemia, com o Fábio Perdonati, do FPS, parceiro da Lupa, consultoria e treinamento para os nossos cursos de educação à distância. A Carla Araújo mandou uma mensagem aqui falando, gostei também da diferença entre aula remota e AD. A Carmo também falando que foi uma excelente explicação, ele não tinha se atentado para essa diferença. A Carla Paulo falando que a live está muito boa. A Paty, a live está bombando. Estamos agora, deu uma baixadinha de telespectador, mas nós fomos a 23 telespectadores com uma divulgação muito em cima da hora da live. Foi muito bom esse resultado, né? Vamos lá, Perdonati, como você fez para otimizar o seu tempo trabalhando online no momento de pandemia, em tempos de pandemia? Bem, como eu falei no começo, eu tive que ter um tempo para me reorganizar, para poder recuperar minha vida. Tá? Uma das coisas que eu fiz, muito mais do que eu fazia, é usar a agenda online. Tá? Não vou dizer qual que é para não fazer propaganda, mas é uma bem comum que muita gente utiliza. Então, essa agenda online me ajudou muito mesmo a ter meus compromissos, inclusive particulares, controlados, para não ficar doido. Tá? Uma coisa que eu aumentei muito foi o uso tal do post-it, tá? Que é essa ferramentazinha maravilhosa que inventaram aqui. Tá? Colo em tudo que é lugar que eu posso, para lembrar de atividades, e até para quando acaba a atividade. Eu ando com isso no bolso, quando eu lembro alguma coisa já escrevo, para poder não perder a ideia. E o bom e velho bloco de anotações, que por acaso está aqui. Então, está sempre à mão, listando a atividade para fazer aqui, tá? Para eu não esquecer alguns procedimentos. Até brinquei, quando acabar tudo, eu vou pegar esses que eu já produzi e transformar em livro. Já estou com os 2 ou 3 blocos de anotações completo desde 16 de março praticamente. Então, vou tentar transformar isso num livro aqui depois. Legal. Mas foi assim, me organizando. A Paty está dando um testemunho aqui falando que... Tudo bem? Agora voltou, vai lá. Oi. Tiane acabou de entrar na live. A Paty está dando um testemunho aqui falando que ela fez a graduação dela por EAD e ela gostou muito. Temos uma pergunta do professor Judas. Skype, Google Meet e Hangout, qual a melhor opção para teleconferência? Olha, professor, desses 3 aí, eu acho que seria melhor. Até por já ter usado mais, eu usaria mais o Hangout. Os outros eu usei muito pouco, tá?
mas tem ferramenta melhor disponível no mercado que isso aí. Tá? Se quiser, eu faço até um jabazinho aqui rapidinho. A ferramenta da Cisco, chamada Webex, tá? Até dia 30 disponível para uso gratuito, tá? Mas pelo que eu vi, eu estou fazendo uma cotação para uso pessoal, não vai ficar muito caro. Então, é uma ferramenta espetacular, tem muitos recursos para utilizar e pode ser utilizado até 1000 usuários. Tá? Esse é e a grande diferencial que eu destaco do Webex é para a gente único que oferece segurança de criptografia. Esses outros três aí, o som não tem segurança de criptografia nenhuma. Tá? O Webex tudo é criptografado, então a segurança, claro, pode vazar alguma coisa? Pode. Mas, por exemplo, tem um concorrente dele que no comecinho estava sendo invadido direto. O Webex não tem como, que ele é criptografado. Então, recomendo. Mas dessas três opções aí, eu usaria o Hangout. Legal. Nós temos 15 minutinhos ainda, então dá para fazer bastante pergunta. Ok. Eu vou voltar na pergunta, acho que era do Otávio ou do Carmo, não me lembro, que tem a ver com a minha pergunta. E aí, mas a gente não vai encerrar a live ainda, porque a gente dá tem um tempinho para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Legal. Vamos lá. Perdonate, considerando o tamanho e duração dessa crise por conta da pandemia e olhando de forma mais ampla para o cenário atual, como você se prepara para o futuro, no pós-pandemia? Vou falar um pouquinho do que eu já falei, mas resumindo, é estudando, tá? Estando preparado para o que está chegando por aí. O que está chegando por aí é o uso de tecnologia extrema, tá? Já até citei um caso que eu vou até contar aqui. Um amigo meu tinha um escritório de contabilidade e, por causa da pandemia, ele acabou passando tudo para atividade remota, atividade em casa. Ele achou por bem entregar as salas que ele tinha no prédio, um aluguel que ele tinha de quase R$ 5.000 por mês, e decidiu já que toda a atividade do escritório de contabilidade dele será remota, todo mundo em home office. Esses 5.000 que ele iria gastar, ele está dando de bonificação para os funcionários comprarem equipamentos e estão trabalhando lá. Ele falou que quando tiver que reunir, vai ser no café, vai ser no almoço, quando tiver que fazer alguma outra coisa, usar um auditório, ele vai alugar um espaço para isso, mas ele falou que não vai ter mais escritório para isso. Então, ele está atendendo o cliente usando a tecnologia e tudo também assim. Então, isso vai mudar em muito, muito mesmo, muitas atividades. A gente cansa de ver aqui no noticiário várias empresas que estão migrando definitivamente para a parte remota, parte de home office. Tá? Então, mas para isso, o pessoal tem que estar preparado, tem que estudar. Não é apenas ficar em casa fazendo coisa em casa. Tá? Tem que saber fazer, saber mostrar como é que está fazendo. Então, é preparação. Tá? É preparação de saber lidar com o mundo digital. Depois, se ali você deixar, eu vou dar um jabazinho no curso que eu vou oferecer no próximo semestre, que vai ajudar muito quem quer se preparar para esse mundo digital voltado para a escola, para ensino. Tá, está nos meus planos falar sobre ele, sim. Ter foco no que faz, né, dentro desse mundo digital, senão a gente também se perde um pouco, né? Porque o mundo digital é um mundo encantador. Se deixar, a gente fica horas lá navegando e trabalhando, e utilizando ferramentas, enfim. Tem que ter foco. E a professora Lourdes acabou de colocar ainda há pouco também exatamente isso. Maravilha, que foco, e isso é tudo, né? A Paty está agradecendo pela live, estão falando aqui que o Perdonate é fera. A professora Lourdes está falando de segurança e competência. Temos aqui a Márcia Nascimento falando que fez um MBA presencial e tomou coragem para fazer um outro MBA em EAD. E ela ficou encantada com essa modalidade, né? Realmente, Márcia, é encantador. É encantador. A Rita está falando aqui que a nossa live está bem clara, objetiva. E Romilda acabou de entrar. Seja bem-vinda, Romilda, Tiane. Pessoal, se quiser fazer pergunta, pode fazer. A Carol Mitzen. Oi, professora Carolina, seja bem-vinda. Nos achou. Opa, perguntas. Perdonate, houve algum curso que ele deu mais trabalho? Eita, Perdonate, muitos, né? Mas são perguntas que eu não posso responder, né? Mas tudo bem. Não, sempre tem um curso que dá mais trabalho, né? Sempre tem. Na verdade,
não tem curso que não dá trabalho. Todos dão muito trabalho. Tá? Então, tanto para preparar o professor, quanto para preparar o material, para colocar o material. Eu não vou dizer qual que deu mais trabalho, que até seria injusto. Tá? Todos dão muito trabalho. Que seja um curso de uma semana, a gente às vezes leva meses para poder fazer tudo, para estar disponível. Tá? Então, não tem curso que dê mais trabalho. Todos dão muito trabalho. Tá? Quem entra em EAD achando que não vai ter trabalho, é melhor não entrar. Vai ter muito trabalho mesmo. Mas vale a pena. E a gente precisa também falar que o Perdonat, semestre que vem, estará lançando um curso com a Lupa Consultoria e Treinamento em sua plataforma de EAD, falando sobre ensino digital. Conta um pouquinho pra gente, que a gente está quase encerrando a nossa live. Eu achei que essa live bombou, Perdonat, de perguntas. Eu acho que a gente precisa fazer uma segunda live. O que o pessoal acha? Opa, bora, vamos marcar. Que a gente volta numa próxima live. Fala um pouquinho do seu curso Ensino Digital que vai ser lançado, que será lançado no próximo semestre. Olha só, o curso digital, vou falar a primeira coisa, até a mais importante. É de graça, gente. Não vou cobrar nada de vocês. Tá? Primeira turma, hein, pessoal? Aproveita. Primeira turma, aproveita. Vai ser totalmente de graça, tá? E a ideia qual que é? Vocês lá vão ter textos e vídeos que a gente vai ensinar a usar diversas ferramentas, inclusive dessas que foram faladas aqui. Tá? Vamos ensinar como achar a ferramenta, como usar, algumas técnicas de como usar isso em sala de aula virtual e algumas também presencial também. Então, não vai ser coisa só para a parte virtual, não. Falo muita coisa ali que é para usar em sala de aula presencial, tá? Eu pretendo lançar no segundo semestre, que devido à pandemia, até pela conta de muita coisa que eu aprendi, eu tenho que atualizar o conteúdo do curso para poder ficar mais interessante também. Mas, se eu não me engano, já vai para a quinta edição, esse curso, quarta ou quinta edição. Todo mundo que fez, a gente sempre bota uma avaliação. Eu acho que a avaliação menor que tiramos até agora foi 9, o pessoal, a maioria deu 10 para o curso, então vale a pena quem não fez fazer esse curso aí, tá? Mas em breve vão estar divulgando aí as inscrições e qual o período, tá? Então um curso de 30 horas que dá para fazer. O recorde até hoje conseguiu matar isso aí em uma semana, e quem levou mais tempo levou 2 meses e meio. Mas a gente pode negociar essa duração. Obrigado. Tempo, né? A Paula, oi Paula, seja bem-vinda. Paula já tinha entrado, acho que caiu, voltou de novo. Seja bem-vinda. Tá falando que a live está ótima, com muitas dicas excelentes, tá agradecendo. Professora Lourdes está fazendo a seguinte pergunta: trabalhar com EAD é muito gratificante? Nossa, como eu falei no começo, é o amor da minha vida, mano. Isso aí, eu descobri esse paixão em 2007 e casei com EAD. Tá? Casei com EAD. Então, é gratificante. Tá? Isso aí, não abro mão, tá? Até por questão, até ter pouco tempo minha carreira, que eu sou originalmente militar, eu tive que, de certa forma, encerrar para poder continuar trabalhando com EAD. Então, é muito gratificante. Ainda mais quando você vê o aluno gostando do material, elogiando o material, elogiando o curso. Poxa, é muito prazeroso. É muito. Tá? Eu até falo com o pessoal que trabalha comigo. Quando a gente tem uma crítica construtiva boa, isso aí para mim me motiva a pegar e fazer outro curso melhor ainda. Tá? Então, a minha cenourinha é o elogio. Legal. O pessoal tá pedindo nova live, hein, Perdonati? A gente precisa pensar em uma nova data. Aí Fala em o pessoal julho, sugerir um tema aí pra gente abordar e vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui à disposição. Tiane tá falando que eles estão usando, ela está usando muito o Webex, está funcionando direitinho, é bom realmente o programa, né? Estão vendo que não é bem assim. Gente, eu queria que o Perdonati, eu sei que é muito, muito, muito gostoso falar sobre EAD, é encantador, é um mundo mágico, que surgem muitas perguntas, muitas dúvidas. A gente vai marcar uma nova live com o Perdonati mais à frente. Qualquer coisa, manda pelo direct para ele, que ele responde com o maior carinho. O Perdonati é uma pessoa muito presente e muito atenta, muito atencioso.
deixar aqui para o Perdonati fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar a nossa live. Obrigada pela participação de todos. É sempre muito gratificante a gente ter perguntas, nós termos perguntas tão importantes e participativas, né? E pessoas tão participativas em nossa live. Muito obrigada pela participação de todos. Perdonati, para encerrar nossa live, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu deixo é uma coisa que, de certa forma, eu procuro fazer sempre. Então, a gente tem que procurar sempre melhorar a nossa vida pessoal, nossa vida